Boa noite, alunos da Escola Avanço, tudo bem com vocês? Bom, estou gravando aqui de casa a nossa aula. Dizer para vocês que nesse período que nós estamos passando, nós vamos estar usando a ferramenta WhatsApp para estar passando aí o conteúdo para vocês, tá? E se Deus quiser, nós vamos estar muito breve juntos para estar estudando aí a palavra de Deus, tá? Vou estar falando rapidamente um resumo do que a gente falou na semana retrasada, na primeira aula, tá? Então, na primeira aula nós fizemos uma introdução, qual o objetivo de nós estarmos estudando o Antigo Testamento. Então, entendemos que todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus, entendemos que o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento, tá? Então, começamos a falar sobre como o Antigo Testamento chegou até nós. Então iniciamos ali o nosso estudo falando sobre a divisão da Septuaginta. E na Septuaginta nós vimos lá que 70 homens escolhidos foram levados para o Egito, para Alexandria, e lá fizeram a tradução dos livros do Pentateuco, e ali se iniciou essa tradução de todo o ensinamento judaico para a língua grega, tá? Falamos também sobre a divisão da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica toda não foi igual na Septuaginta, que foi feita ali a tradução do Pentateuco, mas levou aproximadamente, segundo os historiadores, 200 anos até ser feita toda a tradução de todos os livros que compõem o Antigo Testamento. Falamos também da divisão da Bíblia católica. Abordamos lá que a diferença entre a católica e a Bíblia cristã basicamente é a mesma, uma diferença de 7 livros que foram excluídos no período da Reforma Protestante de Martim Lutero. Falamos também naquele dia que nós nos encontramos sobre esses livros. Falamos também sobre o cânon bíblico, a importância do cânon. Então nós falamos no dia da aula, e vale a pena lembrar, naquele período nós vivíamos uma fase onde as heresias estavam crescendo muito e era necessário que a igreja combatesse essas heresias. Então o cânon ele veio de encontro exatamente para determinar quem seriam os livros inspirados por Deus. Então o cânon ele deu essa autenticidade e autoridade aos livros que são realmente considerados inspirados por Deus. Então vamos lá, pessoal. Essa nossa segunda aula ela tem como título Sinopse do Antigo Testamento. E é basicamente a estrutura que é formada do Antigo Testamento. Então nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados livros do Pentateuco. Esses livros também são conhecidos como a Lei ou a Torá para o povo de Israel. Existe um consenso entre os historiadores de que foi Moisés o escritor desses 5 livros, e o Pentateuco, a Torá, ela é considerada como o código de conduta civil, ética e religiosa para o povo de Israel. Então é muito importante para o povo de Israel o Pentateuco. Então o Pentateuco nós começamos com o primeiro livro, que é o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis ele traz toda a narrativa da criação de Deus. Fala também sobre os pactos com Abraão, e também tem a narrativa de José do Egito. Nós temos também o segundo livro, que é o livro de Êxodo. O livro de Êxodo ele vai trazer a narrativa de Moisés, a retirada do povo de Israel do cativeiro egípcio, e aí vai contar também essa narrativa da caminhada, da trajetória do povo de Israel pelo deserto em busca da terra prometida, e vai trazer também os 10 mandamentos. O terceiro livro é o livro de Levítico, é uma referência à tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. Então o livro de Levi ele traz basicamente sobre os sacerdotes, a questão de ofertas e sacrifícios, as regras e orientações para o povo de Israel quanto a essa questão de leis de pureza e impureza. Logo depois nós temos o livro de Números.
O livro de Números ele traz a narrativa do povo que saiu do cativeiro egípcio, então conta essa trajetória, e também do povo da nova geração que acessou a terra prometida. Então o livro de Números ele faz essa divisão do povo que saiu do cativeiro e do povo que acessou, a nova geração que acessou a terra prometida. Depois nós temos o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio foi exatamente a narrativa de Moisés, passando todas as instruções para essa nova geração que ia acessar a terra prometida, com relação à importância da obediência a Deus, a sua lei, ou seja, bênçãos e advertências que poderiam acontecer com essa nova geração que estaria entrando na Terra Prometida. Depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos. Então, os livros históricos eles vão desde Josué, e aí vai contar toda a narrativa da liderança de Josué, até o livro de Esther. E então a gente tem um período muito longo de centenas de anos, porque vai desde a liderança de Josué até a reconstrução de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Então é um período bem comprido da história aí, do povo de Israel. Depois desses livros históricos, nós temos os livros de sabedoria. Livros esses que foram escritos por homens, e um deles famoso é Salomão, que é considerado um dos homens mais sábios que já existiu na face da terra, dentre outros que escreveram esses livros. Então nós temos aí os livros de Salmos, o livro de Jó, Provérbios e Eclesiastes. Esses livros fazem parte dos chamados livros de sabedoria. Depois nós temos os livros proféticos, que são profetas maiores, aí é dividido em duas partes, são os livros dos profetas maiores e profetas menores. Lembrando que essa divisão de maior e menor não tem nada a ver com grau de importância, porque todos eles tiveram importância num determinado momento para cumprir o mandato de Deus, a ordem de Deus. Essa divisão de maior e menor ela é dividida apenas por questão de conteúdo. Então nós vamos ter profetas maiores, que são considerados maiores porque têm um volume maior de conteúdo, e profetas menores que têm um conteúdo menor, mas todos eles tiveram um propósito muito importante na história do povo de Israel, foram muito usados por Deus. Então nós temos aí os profetas que são denominados profetas maiores. Nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nós temos os profetas menores, que são menores por conta de ter menos conteúdo, que aí são uma quantidade maior, que são os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Anum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Bom, vou estar colocando agora abaixo aí a tarefa que nós estaremos realizando aí na aula com os grupos, tá ok?